É onde o Atlântico beija a costa portuguesa que se erguem gigantes de pedra e luz. Os seus fachos de luz cortam nevoeiros e enfrentam tempestades para anunciar a sua presença para marinheiros, pescadores e inúmeros sonhadores. São uma memória viva de um país e da sua relação com o mar. Cada tijolo dos seus inúmeros degraus conta uma história. São milhares de partidas, chegadas, encontros e desencontros. É aqui, nestes lugares onde o horizonte se encontra com a esperança, que os faróis permanecem firmes, como símbolos de orientação e de resistência. São sentinelas que nunca dormem. Todos os dias temos uma atividade diferente, portanto não há o chamado dia rotineiro. Temos certas e determinadas coisas que são efetuadas diariamente, como é óbvio, o retirar, o colocar cortinas, mas depois temos uma diversidade de trabalhos que nunca se repetem. Desde do acender ao apagar somos faroleiros. No meio de uma cidade cada vez mais em permanente mudança, os faróis é um edifício estável. Um farol, uma igreja, uma árvore antiga, são pontos de referência que nós temos na nossa vida. Eu acho que quem procurar ingressar nesta profissão tem que ter o espírito muito aberto. Às vezes é difícil o desempenho da nossa função e temos que ser multifacetados. Fazemos serviço de 24 horas e descansamos 24 horas. E no dia onde não estamos nem de serviço, nem de folga, trabalhamos na manutenção. É uma figura romântica, digamos assim, não é? Hoje em dia, que o pessoal vê na televisão, ou é aquela ideia romântica que o faroleiro apenas está a contemplar o mar, não é? Ou a luz, ou a ver os barcos a passar. Os faroleiros têm há muito trabalho que fazer. Erguido entre o azul do Atlântico e a areia dourada da Praia da Barra, o farol de Aveiro vigia os mares há mais de um século. Com 62 metros de altura, é o mais alto de Portugal e um dos mais imponentes da Europa. Construído entre 1885 e 1893, este gigante foi uma resposta à necessidade de orientar embarcações numa costa marcada por naufrágios e águas traiçoeiras. Hoje é mais do que uma estrutura funcional. É um símbolo da ligação entre Aveiro e o mar. Um monumento que atrai visitantes, curiosos e amantes da história marítima. Aberto ao público em visitas guiadas, oferece uma das vistas mais deslumbrantes da região. Do seu alto, vê-se a Ria de Aveiro, o Oceano Atlântico e uma linha costeira que continua a inspirar
quem por aqui passa. É um guardião da memória coletiva, um passado que é cada vez mais presente. É no topo das falésias escarpadas da Serra da Boa Viagem, virado para o Atlântico, que se ergue discreto, mas sempre presente, o farol do Cabo Mondego. Inaugurado em 1922, rodeado por trilhos e miradouros, atrai caminheiros, curiosos e amantes da natureza. Está localizado numa área de grande valor geológico e ambiental. O farol do Cabo Mondego é sinónimo de silêncio, de contemplação, mas também da responsabilidade de manter a luz acesa, mesmo nas noites mais escuras. Mais do que uma tarefa, esta é a sua missão: guiar quem se aventura nas águas gélidas do Atlântico. É no silêncio, entre o mar e o vento, que o faroleiro vigia a costa. Atento, é ele quem garante que a luz do farol nunca falhe, guiando embarcações em segurança. Para compreender melhor esta função, fomos ao farol de Aveiro conversar com José Lemos, Nuno Cardoso e Filipe Figueiredo. No farol do Cabo Mondego, conversámos com Mário Viegas, Carlos Rosado e Fábio Rio. Quando esta barra foi aberta, em 1808, a partir daí surge a necessidade de haver um assinalamento que fizesse com que a navegação fosse o mais segura possível, porque o que eles tinham a nível de pontos de referência era uma capelinha ali do outro lado, em São Jacinto, que é a Nossa Senhora das Areias. Estamos a falar de uma torre cilíndrica, listada de vermelho e branco. É esta a imagem que o distingue dos demais faróis ao longo da costa portuguesa. Durante a noite, todos os faróis são dotados de características luminosas. No caso do farol de Aveiro, simplificando, são 4 relâmpagos de luz branca a cada 13 segundos de rotação. Existiu um farol a cerca de mais ou menos 300, 400 metros aqui a sul. Esse farol começou a funcionar em 1854 e em 1920 veio para aqui. Estamos aqui implementados na Serra da Boa Viagem. Pelas nossas costas temos a serra e pela nossa frente temos o Oceano Atlântico. E pronto, digamos que é a particularidade em relação aos faróis que eu conheço de ser diferente. Tem uma torre quadrada, até é relativamente baixa, tem 15 metros, mas devido à sua posição aqui na falésia, temos uma altitude de 97 metros. Portanto, digamos que os faróis construídos em falésias têm uma altura de torre menor do que um farol que está construído numa praia, como o farol de Aveiro, o farol de Vila Real de Santo António, por estarem em locais baixos junto à água, necessitam de uma torre mais alta para que o alcance luminoso seja atingido o mais longe possível. Tinha um camarada que dizia com muita graça que o faroleiro é uma espécie de canivete suíço da Marinha. Temos pedidos de visitas diárias. Vigilância das águas. Temos que fazer com que todo o equipamento técnico esteja a funcionar como deve ser. Na limpeza, na pintura, na beneficiação. De manhã temos as manutenções para fazer ao farol. Tem como responsabilidade a sua manutenção. Fazemos toda a parte de uma manutenção de primeiro grau, digamos assim, primeiro, segundo grau. É muito importante essa manutenção que é diária. Qualquer edifício ao pé do mar, perto do mar, ali na costa, tudo se degrada mais depressa, não é? Este edifício
tem um pouco mais de 130 anos e ele está num estado muito bom devido a essa manutenção que é diária e feita pelos faroleiros. A segurança às instalações é muito solicitado pelos professores para a sua visita. Nós temos várias valências técnicas que aprendemos no curso profissional, mas também temos valências que aprendemos uns com os outros. A pessoa que está em trabalho normal, assim, 9 às 5, que não está escalado, é uma coisa. O camarada está de serviço de escala, faz um horário, digamos, solar, ou seja, não é em relação ao relógio, mas em relação ao nascer do sol. A gente sabe que o sol nasce, levantamos perto dessa hora, vemos as luzes envolventes estão a funcionar, as boias estão a funcionar, farolinhos, vamos o farol apago, vamos as cortinas, abrimos o serviço, fazemos uma limpeza prévia a algumas áreas do farol, nomeadamente ali fora no exterior, que nós estamos ao pé da praia, e temos sempre a praia cá dentro, temos que pôr a praia lá fora, e depois passamos o serviço ao camarada, nas Forças Armadas passa a pistola, a gente aqui passa um telemóvel, e depois estamos todos a trabalhar todos em conjunto, mas depois ao fim do dia vai tudo para casa, está o homem de serviço no farol, permanece no farol, fardado. A rendição é feita às 9 horas, ao pôr do sol retira as cortinas, para que quando o farol começar a ligar, portanto começar a funcionar, a luz saia para o exterior. Se não houver nada durante a noite, alarmes nenhuns, digamos que é uma noite mais tranquila, ao nascer do sol o farol apaga e eu vou colocar as cortinas para proteção do aparelho óptico. Desde os seus inícios que não só este farol, um pouco por todo o continente nacional, os faróis tinham uma grande importância para as comunidades locais. E porquê? Porque eram dotados de oficinas, eram dotados de faroleiros com conhecimentos técnicos em variedíssimas áreas, desde a mecânica, a serralharia, a carpintaria. Depois alguns eram dotados também de fazerem reparações em eletrodomésticos, em rádios, televisões, até terminarem os transistores, digamos assim. E a comunidade local vinha muito ao farol para fazer esse tipo de reparações e também para receber chamadas telefónicas, para efetuarem chamadas telefónicas com os seus familiares que estavam imigrados, que estavam hospitalizados em Lisboa e Porto, por exemplo. Socorriam-se muito do farol. É nas mais de 2 dezenas de faróis existentes em Portugal continental, 15 nos Açores e 4 na Madeira, que o faroleiro exerce a sua função, desde o primeiro farol que se localizava em Alexandria. Começaram por ser fontes, fogueiras, melhor dizendo, começaram por ser fogueiras que eram feitas ao longo da costa para inicialmente assinalar os perigos que havia nas próprias costas e auxiliar quem estivesse no mar, claro. Já que estamos a falar na fogueira, podemos passar depois para esta parte aqui. Este instrumento aqui simboliza uma cegonha, era uma fase mais avançada das tais fogueiras. Imaginemos que tínhamos aqui uma das tais fogueiras, nesta ponta, e para diferenciar as fogueiras umas das outras, para que no fundo quem estivesse a ver a fogueira soubesse de onde é que ela estava a ser feita, no fundo, não era? Qual é que era o local da fogueira, a cegonha já teria um movimento, fazia com que, neste caso, ela andasse para baixo e para cima, e assim eles sabiam que a fogueira estava, por exemplo, aqui no local onde está o farol de Aveiro, vamos imaginar este ponto, e se quisessem vir para aqui, dirigiam-se para esta fogueira, se não quisessem, utilizavam outro assinalamento que pudessem ver ao longo da costa. Os faróis também são construídos de maneira que quem está no mar e olhe para a terra veja, pelo menos, no mínimo, 2 faróis. Como quem no mar está consegue ver, nós geralmente, por norma, num farol à noite conseguimos ver sempre o que está a norte e o que está a sul. É por isso uma profissão antiga. É um trabalho muitas vezes invisível, mas que ainda hoje é essencial para a navegação. Está preparado para
começar a funcionar sozinho e desligar, ou seja, começa a funcionar ao pôr do sol e desliga ao nascer do sol. Tudo bem. Mas se houver uma falha de energia, temos um gerador que nos vai fornecer energia ao farol. Não tem problema, mas já tem que haver sempre haver o fator humano para verificar se essas condições estão a funcionar. A nossa existência nesses espaços contribui para durar mais 100 anos. No mundo cada vez mais automatizado, o seu papel pode passar despercebido. Mas sem ele, muitos caminhos no mar seriam ainda mais incertos e traiçoeiros. Para a família do faroleiro, trata-se de amar alguém que pertence tanto ao mar quanto às inúmeras terras em que vive entre partidas e recomeços constantes. Eram 4 casas, mais 2 pequenas e aquelas lá à entrada. Eram pequenas aldeias. Eram 6 famílias, 6, 7 famílias a morar, com as crianças também. Pronto, digamos que nunca era um espaço como é hoje em dia, vê-se mais hoje em dia, a realidade atual é essa, um espaço mais vazio, não é? Existem pessoas à mesma, existem faroleiros também, mas bastante reduzido. Isto é uma pequena aldeia, um condomínio fechado com o nosso local de trabalho inserido. Neste caso com 5 famílias, em que coabitamos em inúmeras situações no dia-a-dia. Há muita gente que não gosta nada de ser transferido sempre. Para eles isso é uma grande confusão. Para as famílias também. As esposas dos faroleiros, penso eu, está ela por ela, meio por meio, metade das esposas não estão a acompanhar os maridos dos faróis, estão nas suas casas. Penso eu que a outra metade está nos faróis e depois a grande dificuldade é as esposas dos faroleiros têm que se sujeitar a empregos móveis, limpezas, restaurantes, não conseguem fazer uma carreira. Quem acompanha o faroleiro não faz uma carreira. Há faroleiros que, digamos, têm família com ele, no farol. Por um lado, esse faroleiro, não tanto o faroleiro, mas os filhos perdem, porque acabam por não arranjar amigos. Como é que é dizer isso? Arranjam amigos, mas ao fim de 4 anos mudam de situação e essa amizade acaba-se por perder. Os faroleiros que, digamos que a esposa está em casa, tem o seu local de trabalho e não está com o faroleiro, portanto é o inverso. Portanto é o faroleiro que anda sozinho, perde, digamos, o crescimento dos filhos. Nesse aspecto sofre mais que um faroleiro que tenha a família com ele. Sendo filho de faroleiro, quais foram, na sua opinião, os principais desafios que sentiu no exercício da profissão por parte do seu pai? Foi a ausência, se calhar assim, mais enquanto pai. Para as nossas esposas muitas das vezes é o pedido de transferência da atividade profissional que elas exercem, sejam elas professoras, sejam elas empregadas de caixa numa grande superfície, mas existe o tal problema da fixação, não é? Ou seja, a efetividade num quadro numa determinada empresa só se consegue sendo essa empresa uma multinacional, porque tirando isso é complicadíssimo desvincular-se num sítio e vincular-se no outro. O facto de nós termos que ser movimentados de tempos em tempos acaba por nos criar um problema depois a nível de planeamento do futuro, não só a nível familiar, como a nível pessoal. Nós, quando vamos mudar de farol, nós temos que mudar praticamente tudo. As casas estão vazias nos faróis, nós temos que levar as mobílias, as palementas das cozinhas, portanto, tudo isto temos que empacotar tudo e depois de empacotar o destino. Portanto, acabam por ser muitas vezes nesses 4 anos, pelo menos 6 meses para arrumar as coisas e 6 meses para desempacotar as coisas. Isto na parte prática. Depois fomos à parte mental, que também trabalha muito. Quando nós estamos a pensar já que vamos destacar e que vamos para um determinado local, se calhar a nossa disponibilidade para aquele local já não é tanta como deveria ser. Esta situação de nós andarmos sempre em mudança
leva a que, se calhar, esta juventude pense duas vezes antes de vir para cá. Eu sou filho de faroleiro e apanhei a transição, digamos, do antigo, da década de 70, 80, para agora. E há uma grande diferença entre os anos 80 e agora os anos 20, a nível tecnológico. No entanto, o nosso serviço acaba por ser o mesmo, porque digamos que não evoluímos nessa situação. Mas foi uma pergunta agora que apanhou um bocado de surpresa. Mas digamos que... Mas é tentar continuar com a profissão. Isto, nós sabemos que as tecnologias vão aparecendo e as profissões também vão mudando. Não é só nos faroleiros, é em todas as profissões, tem que se adaptar. Mas ir com um bocado de paciência, tentar se adaptar e também eles próprios, às vezes, tentarem inovar, tentar dar novas ideias para fazer mudanças, para fazer inovações. Acho que está na mão deles, né? A evolução dos faróis. Esta vida, muitas das vezes, obriga-nos a virar tudo ao contrário e começar tudo de novo, 4 anos depois, num novo sítio, e se calhar isso é um bocadinho desmotivante nos dias de hoje. É uma profissão que por vezes pode ser solitária, mas é cheia de significado, tradição e herança. Sendo que, em alguns casos, passa de geração em geração, de pais para filhos. É uma tarefa composta por múltiplas funções e realidades. Algumas repetem-se, outras dependem do engenho e de algum improviso. E enquanto houver mar, haverá sempre alguém a cuidar da luz e das sentinelas que vigiam a costa portuguesa.